Olá, programa Painel Político hoje, comigo e com o professor João Paulo, que é cientista político. Nós vamos falar aí sobre os principais assuntos que foram notícia essa semana aqui em Rondônia. E a gente começa falando sobre um assunto que dominou o noticiário durante todo o dia de hoje, dessa quinta-feira, que foi a privatização da Eletrobras Distribuição Rondônia, a antiga Ceron. Ela foi vendida hoje em leilão, junto com outras concessionárias país afora. Só que a nossa ela não foi vendida, João Paulo, ela foi doada. Ela foi doada porque o leilão ele era para a empresa que ofertasse o maior desconto na tarifa de energia repassada ao consumidor. E ela foi ofertada pelos incríveis 1,73% de redução, ou seja, absolutamente nada. Então nós abrimos mão da nossa companhia energética, que tem uma dívida de um pouco mais de 1,6 bilhão, mas que é uma dívida que poderia ser paga. Bastasse o Estado se organizar e começar a administrar de forma correta a Ceron. Inclusive, grande parte dessa dívida é da Ceron com o próprio Estado de Rondônia e com a concessionária de água, a Caerd. Então, assim, é uma dívida interna que poderia ter sido resolvida. E a empresa que ganhou a Ceron aí no 0800, ela ainda vai ganhar um financiamento de 241 milhões de reais do BNDES para investir aqui no Estado. Com a privatização da Ceron, também fica em xeque o programa Luz para Todos, que era um programa social que levava energia elétrica ao campo. A partir da privatização, esse programa certamente será suspenso. E esse pequeno reajuste, esse pequeno desconto, que é ridículo, 1,73%, certamente a ANEEL deverá fazer essa correção num curto prazo, dando aí um reajuste tarifário para essa concessionária, bem maior do que esse desconto que ela ofereceu na compra da Ceron. Qual a avaliação que o senhor faz em relação à privatização, doutor João Paulo, aqui principalmente em relação à Ceron? A agenda do governo Temer já era bastante previsível em relação a esse processo, na retomada do processo de privatização. Como você falou, Alan, quem sai perdendo somos nós, cidadãos. Dentro dessa perspectiva de uma redução da tarifa de 1,73% apenas, a gente entrega um patrimônio público, a Eletrobras Rondônia, por mais que fosse mista, e privatiza, e agora é acompanhar como esses serviços vão ser oferecidos à população. É uma pena que tenha sido, mais uma vez, dessa forma, um desconto irrisório, insignificante para a população, tendo em vista aí uma das cláusulas uma das maiores cláusulas do leilão, o processo de privatização deveria ocorrer, obedecendo essa perspectiva daquela empresa que oferecesse um melhor desconto para os cidadãos, para o contribuinte. Então, repetindo a lógica das privatizações que ocorreram desde a década de 90 no Brasil, mais uma vez a gente entrega um patrimônio público a preço de banana. É lamentável, é lamentável, e agora é esperar para ver como que essa empresa vencedora vai gerir aí a questão da energia elétrica no estado, e se vai melhorar o serviço, porque o que a gente estava observando, inclusive, era um serviço deficiente por conta da Eletrobras, sucessivas faltas de energia, às vezes até por diversas vezes ao dia, me parece a lógica do sucatear para privatizar. E mais uma vez o patrimônio público entrega preço de banana. É lamentável. Pois é, a questão da falta de energia elétrica em Rondônia
já vinha sendo corrigido, né? E, como eu disse antes, o débito, um dos maiores débitos da Serom é justamente ao Estado de Rondônia, né? Inclusive o Estado estava fazendo aí, se propôs a fazer um encontro de contas entre CAERD e Serom exatamente para corrigir esse problema, né? Já que as duas empresas, uma deve para a outra. Nesse encontro de contas, a coisa ficaria meio que zerada. Então, a concessionária, na verdade, a empresa que ganhou o Serom agora, ela vai pegar aí uma empresa praticamente sem débitos, né? Então, é só lucrar. E a Serom, lembrando que ela atende os 52 municípios de Rondônia. E vou falar para você, apesar das deficiências dela como estatal, aliás, era uma empresa de economia mista, ela certamente atende ainda melhor do que uma empresa privada, né? Se você tomar como exemplo as telefônicas, né, que foram privatizadas, também a preço de banana. Também a preço de banana, lógico, o serviço ampliou, melhorou, enfim, desburocratizou um pouco, mas hoje, se você quiser resolver problemas, basta olhar as filas que a gente tem, os telemarketings, enfim. O grande problema é que nós estamos pagando a conta duas vezes. Nós entregamos a Serom, né? Eu queria só fazer um parênteses em relação à telefonia celular, porque, de fato, se universalizou o acesso, né? Se democratizou o acesso ao telefone, acesso à comunicação. Por outro lado, nós temos algumas das tarifas mais altas do mundo, né? E um dos piores serviços do mundo também. É verdade. E diga-se de passagem. Então, a agência reguladora não consegue resolver o problema da telefonia no Brasil. É verdade. Cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, é praticamente impossível falar ao telefone. Não fosse os comunicadores instantâneos que nós temos hoje, que utilizam dados e não a rede de telefonia, a situação estaria caótica, né? Agora vamos mudar um pouquinho de assunto e falar sobre eleições. Esta semana o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, ele deferiu a coligação majoritária do PSDB, né, que é composta pelo PSDB, DEM, Patriotas, SD. Então, essa coligação na majoritária, né, que tem o ex-senador Expedito Júnior como candidato ao governo, o deputado federal Marcos Rogério como candidato ao Senado, está deferida pelo TRE. Ainda faltam agora serem julgados os registros individuais de cada um dos candidatos. E o Maurício Carvalho, né, presidente da Câmara, que é uma chapa, como dizem aí, puro sangue, né? Exatamente. A chapa ao governo do Estado, a chapa tucana. Então, e a grande expectativa que gira hoje na eleição, no cenário eleitoral de Rondônia, é o registro de candidatura, se ele consegue ou não, o senador Assi Guga, se ele consegue ou não registrar a candidatura ao governo. Todo mundo sabe, já essa história já está bem batida. Ele tem uma condenação no STF, que está em grau de recurso, enfim. Mas hoje, quinta-feira, ele ainda está na condição de inelegível. Tem um recurso que está tramitando no STF, que está hoje para parecer da Procuradoria-Geral da República, que vai dar um parecer favorável ou não à aceitação desse recurso, né? Portanto, a grande expectativa no cenário eleitoral de Rondônia é se registra ou não. Qual a sua avaliação, João Paulo? Olha, é imprevisível, né? Agora, tendo em vista aí o cenário nacional, eu sei que são processos completamente distintos em relação ao presidente Lula, em relação a outros condenados em segunda instância, né, por tribunal colegiado, né? Ainda mais no caso da condenação dele no STF, é grande a probabilidade dele não conseguir o registro da candidatura lá na frente, né? E alguns setores já sinalizam aí a possibilidade do Daniel Pereira substituir o senador Assi, né, num cenário de impossibilidade da candidatura do senador Assi Guga, né? Eu acho que o senador Assi é um político de expressão aqui no Estado, tanto é que está aí no Senado já há 8 anos, com mais 4 anos de mandato,
há mais de 8 anos, 9 anos, desde 2009, né, quando ocorreu a cassação do senador Expedito Júnior à época, né, ele assume e depois é reeleito em 2014. Sem dúvida alguma, trata-se de uma grande liderança, né, da política rondoniense, né, com bastante expressão na política estadual. Agora, essa condenação, Alan, por mais que não tenha a ver com crimes em relação à administração pública, né, trata-se de um empréstimo no banco. Né, é um empréstimo feito ao BASA. Ao BASA, né, o Banco da Amazônia. Que é um órgão público. E sim, mas eu me refiro à questão dele como gestor público, né, como tendo sido prefeito de Paraná, etc. Ou até mesmo como agente público. Né? Mas é uma condenação. Né? É uma condenação pela Corte Suprema, né, pelo STF, e tende a dificultar os planos dele na eleição. Porque isso vai desgastando. Né? O Expedito passou por isso em outros momentos, em 2010. Né? Em 2010, o Expedito passou por isso, não teve nem os seus votos contabilizados ao final do primeiro turno. Né? E começou liderando a pesquisa em 2010. Né? Então, assim, é um cenário que desgasta muito, né? Muito mesmo, tende a desgastar ainda mais no decorrer da campanha. Tanto é que as lideranças aí, né, principalmente no PSB, né, e já pensam no nome do atual governador Daniel Pereira, né, para substituir o senador Assi-Gubres. Né? Se o Haddad seria o plano B do Lula, sem dúvida alguma, Daniel Pereira é o plano B, né, da coligação PDT-PSB. Agora, só para concluir, de fato, resta saber se ele entraria na campanha num momento já bastante delicado. Né? Então você tem aí um período já muito curto de campanha, 45 dias de campanha, né? Numa situação onde o Daniel entraria digamos que há 15 dias, um pouco mais do que isso, há cerca de menos de 20 dias para a eleição. Né? Então, resta saber, isso tem lado positivo e lado negativo, obviamente, né? Mas pode ser que seja tarde demais. Então é bom os caciques aí de PDT e PSB analisarem, né, como ficaria, como pode aí a coligação resolver essa situação para que de fato seja uma coligação competitiva, né, e vá ao segundo turno, tudo indica, contra o Expedito. Agora, um ator relevante nesse cenário passa a ser o Maurão de Carvalho, Alan, porque é um político também de expressão, afinal de contas é presidente da Assembleia Legislativa do Estado, né, e acima de tudo, né, é candidato por uma máquina partidária chamada MDB rondoniense, né, que tem dois grandes nomes aí, Confúcio e Raupp, que não podem ser desprezados também. Né? Tanto é que estão aí, o MDB rondoniense tem 2 dos 3 candidatos ao Senado, liderando as pesquisas, 2 são do MDB, né? Confúcio e Raupp. Então, nesse cenário atual, né, com a candidatura do senador Assi, e se essa candidatura sofrer maiores desgastes, tendo em vista a condenação no STF, o Maurão passa a ser um ator de grande relevância, com grande possibilidade de chegar ao segundo turno, inclusive. Eu apostaria mais na possibilidade de dar Maurão e Expedito Júnior num segundo turno do que a participação do Daniel Pereira. O Daniel Pereira não está cogitado para ser o substituto de Assi-Gubres, isso conforme informações repassadas pelos partidos. Eu já escutei outra coisa, a gente escuta, mas fala-se muito, mas o que a gente vê na movimentação, até em função de tempo também, seria um suicídio político aí, tentar conquistar um governo do Estado em tão curto tempo. Até porque o TRE tem até o dia 17 de setembro para avaliar essa situação do Gurbex.
né? Então, o prazo limite é dia 17 de setembro para o julgamento dessas candidaturas aí. Pode ser que julguem antes, pode ser que eles julguem na data limite. De qualquer forma, registrando, o cenário muda. Não registrando, a gente vai ter aí, provavelmente, né, pelo que o senador tem dito a vários políticos, a muita gente no estado, ele não abre mão da candidatura dele, mesmo que ele seja indeferido aqui em Rondônia, ele vai recorrer em Brasília. Então, a ideia do Assi é permanecer na disputa, mesmo que subjúdice até o final. Até onde se sabe, né, ele não trabalha com a opção de plano B. Mas, se tivesse um plano B, não seria o Daniel Pereira. Né? Pelo menos isso é o que vem sendo colocado aí no cenário eleitoral aqui de Rondônia. No cenário nacional, o Brasil vem acompanhando as entrevistas que estão sendo concedidas pelos presidenciáveis ao Jornal Nacional. Diariamente a gente vê a repercussão dessas entrevistas. A de segunda-feira foi o do candidato do PDT, Ciro Gomes, que inclusive se tornou viral, né? Algumas imagens do atual namorado da ex-mulher do William Bonner, que ele é ligado ao PDT, enfim, ele tem uma tendência aí à esquerda, uma PDT história de Pernambuco, do PDT de Pernambuco. E disseram que a agressividade de Bonner em relação a Ciro Gomes era por causa dessa proximidade do Ciro com o rapaz. Mas isso é meme, isso é meme, bobagem. Mas foi bastante agressiva, de fato, aquela primeira entrevista. Tanto é que a gente viu com o Bolsonaro também a mesma linha. Na terça-feira, né? Pois é, só que diferente do Ciro, Bolsonaro foi armado, né, para essa entrevista, e no cômputo geral, pelo menos a avaliação que se faz, é que ele não respondeu nada, mas também não levou o bordoada que achavam que levaria. Né? Eu acho que a imprensa brasileira ela não está preparada para entrevistar candidatos de direita, né, com discurso como o de Bolsonaro. Nós tivemos na sequência a entrevista de Geraldo Alckmin, que foi sonolenta, né? Porque Alckmin também escorregou de todo lado, não respondeu absolutamente nada, né? Pelo contrário, tentou mostrar números que quem conhece a realidade de São Paulo, por exemplo, sabe que são números puramente institucionais, porque o dia a dia é muito diferente. Qual a avaliação que você faz, João Paulo, do cenário nacional atualmente? Olha, Alain, é aquela coisa que a gente comentava aqui há 2 semanas, né? Se perdurasse mesmo a dinâmica, né, das campanhas presidenciais anteriores, particularmente desde 94, recursos como tempo de rádio, TV, seriam de grande relevância na eleição. Né? Aliança nos estados, tempo de rádio, tempo de TV, fundo partidário, financiamento, recursos de campanha como um todo. O que a gente está vendo nesse momento na eleição, e aí a tendência seria a perpetuação, né, daquela dinâmica, daquele bipartidarismo na eleição presidencial, dos 2 grupos de centro-direita e centro-esquerda, liderado um pelo PSDB e outro pelo PT. Né? Então, isso se perpetuaria nesse pleito. Mas o eixo está mudando, né? Exatamente. O que a gente está vendo, e estamos um tanto quanto atônitos, né, é que o Alckmin não decola. Grande parte do eleitorado de Geraldo Alckmin e do PSDB nas eleições anteriores migrou definitivamente, me parece que definitivamente, para o Bolsonaro. Né? Era um eleitorado de centro-direita que migra agora para a extrema-direita. Como você acabou de dizer, o PSDB traz para a eleição um candidato que não consegue alavancar a candidatura, né? Não consegue subir nas pesquisas, né? Que não consegue decolar. Um candidato, como o próprio Ciro Gomes disse outro dia, são 5 minutos e tanto de TV para o PSDB, para o Geraldo Alckmin, vai dar tempo de dormir. Né? Então é sonolento. Né? Você vê, a própria entrevista do Alckmin ontem não teve nem a sombra, né, da repercussão que teve tanto a do Ciro quanto principalmente a do Bolsonaro.
É verdade. Né? Agora, é difícil, porque o Bolsonaro não falou sobre educação, não falou sobre segurança, não falou sobre saúde, não falou sobre crescimento econômico, mas ele saiu como vitorioso, né, na entrevista, porque ele desafiou a Globo. Né? E ele desafiou os entrevistadores. O problema maior está sendo esse modelo, né, de entrevista, de denuncismo, de enfrentamento. Me parece muito mais um interrogatório do que entrevista. Né? E com os dois. O Ciro ainda conseguiu falar de propostas, e eu acho até que no tocante à questão da proposta do SPC, ele se saiu muito bem, inclusive, porque ele deu tempo de explicar, né, porque muita gente não estava acreditando na proposta. Né? E ele conseguiu explicar, inclusive deu até uma cartilha ao Bonner. Exatamente. Né? Agora, tanto é que eu estava revendo as entrevistas, né? A primeira pergunta para o Bolsonaro, eu não me recordo bem se é a primeira, mas em relação à economia, a pergunta não foi a primeira, acho que foi a segunda pergunta, em relação ao Paulo Guedes, que é o seu guru econômico, né? Ficou acho que uns 3, 4 minutos só discutindo aquilo. Né? E incisivamente o Bonner colocando. Então, como assim, foi a questão da diferença salarial, da discrepância salarial, também é um assunto que é importante, né? Então, mas ele não é uma coisa que afeta o cotidiano do brasileiro de uma forma mais decisiva. Eu acho que até afeta a questão no sentido da questão de no tocante à questão de gênero, né? A questão de igualdade de gênero. Acho um tema importante. Agora, evidentemente que há outros temas tão relevantes, né, que passaram, né, despercebidos durante a entrevista. E é esse tom que a entrevista vem tendo mesmo. Você sabe que a diferença salarial ela é mais acentuada em cargos superiores. Porque no comércio, de uma forma geral, homens e mulheres ganham iguais. Né? Então não afeta, de fato, o brasileiro médio para a classe D. Não afeta tanto, né? Mas quanto agora, nos cargos superiores. Então é uma pauta que é mais elitizada, vamos dizer assim. Né? E, de fato, nesse ponto, o Bolsonaro tem razão. A presidência ela pode dar o tom da coisa, mas ela não pode impor. Mas Alan, é mais pelo modo de colocação dele, do discurso dele. Né? Talvez ele não sabe se expressar. Ele já vinha... um candidato que ele não consegue se expressar. E ele admite que não conhece de economia, que não conhece de vários temas. Não, é impressionante como o Bolsonaro organizou o PSL, mesmo que um partido nanico, né, nesses últimos meses de pré-campanha para a eleição presidencial. E agora a gente resta saber se as redes sociais vão conseguir aí fazer frente, né, a esses recursos tradicionais de campanha que PSDB e PT contam com bastante força, né? Que é tempo de rádio e TV, aliança, financiamento, recursos financeiros, etc. Vamos ver no que vai dar. Pois é, e correndo por fora nessa disputa presidencial, quem vem dando indicativos de que está subindo nas pesquisas, e pelo menos com o uso intensivo das redes sociais, é o candidato do Partido Novo, João Amoedo, que vem com uma proposta aí um pouco diferente e parece que está agradando alguns setores. O programa Painel Político vai ficando por aqui. A gente agradece a audiência de vocês, lembrando aí que você pode se inscrever no nosso canal, né, aqui no YouTube, para receber os vídeos aí em primeira mão. E não deixe de acompanhar o nosso noticiário em painelpolitico.com. Tenham todos aí uma excelente continuidade de manhã, tarde ou noite.